Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, Senhor, seja com todos nós. Estamos em mais uma atividade de caridade doutrinária pela nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte, onde trazemos hoje nosso tema é da parte segunda de O Livro dos Espíritos, que tem como título, no capítulo 4, Parentesco, Filiação. É o que nós vamos comentar hoje. A formação do grupo familiar tem como função a educação. E esse processo de desenvolvimento implica outros tantos fatores, como o amor, o companheirismo, a cumplicidade, a compreensão, a confiança, a atenção e, sobretudo, o respeito à individualidade de cada um, de cada componente do grupo doméstico. Com o Espiritismo, esse conceito de família, ele se alarga numa vivência mais ampla, numa vivência coletiva, porque há um fator chamado reencarnação. Um dos fundamentos da doutrina espírita. Então, os laços da parentela, eles são pré-existentes. Assim, dessa forma, todas aquelas barreiras que existem, os preconceitos, seja preconceito de cor, seja de sangue, barreiras ideológicas, sociais, barreiras afetivas, todas essas barreiras caem por terra em face da possibilidade dessas almas retornarem para conviverem juntas, retornarem para essa proximidade de, mais uma vez, estarem unidas num mesmo domicílio, convivendo lado a lado, para a necessária retificação de antigos erros, de desvios. Ou seja, é a restauração, a reabilitação daquelas almas, daqueles espíritos que retornam àquela família, conforme as necessidades evolutivas de cada um. Assim, Deus oportuniza a todos essa oportunidade de uma nova identidade, para que nós possamos, então, viver uma recapitulação de nossas próprias experiências num novo corpo, numa nova chance de realizar melhor tudo aquilo que antes não realizamos.
E é nesse processo que a família se torna o primeiro educandário do espírito, onde se apresentam ali aqueles irmãos, aquele grupo, para que eles possam dar uma ressignificação na vida, diante dos deveres fundamentais para uma vida próspera, para uma vida feliz. E não é sem razão que a família ela ganha muitos adjetivos quando lemos, quando ouvimos, como mini-sociedade, como laboratório de almas, constelação, forno preparador, escola de almas. Então, todos esses adjetivos, todos esses nomes, eles representam o lar como uma verdadeira oficina valiosa para as experiências iluminativas de cada um, de todos. Dessa forma, a família humana, ela tem a sua origem nas esferas espirituais. Ou seja, a nossa família, ela começa a ser estruturada no plano espiritual, onde se reúnem espíritos superiores para poder traçar objetivos bem definidos que estão identificados com aquele grupo que vai reencarnar ou com aquele que vai fazer parte de um grupo familiar. E um dos objetivos principais da nossa existência aqui na Terra é justamente a formação de um núcleo familiar onde nós possamos desenvolver de uma forma mais intensa essa nossa capacidade afetiva de saber bem conviver com aqueles os quais a bondade e a justiça divina colocou junto de nós, ou seja, aqueles os quais nós temos determinadas pendências, temos determinadas dívidas para serem ajustadas com eles. Vamos ver aqui na questão 203 do Livro dos Espíritos, que tem uma questão de Allan Kardec. Ele pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E eles responderam: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Na questão seguinte, diz assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? E eles respondem assim: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam
as vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, nós percebemos com essas respostas da espiritualidade, meus irmãos, que há laços corporais e laços espirituais. E isso está muito claro também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá caracteriza, traz essas informações que todos os espíritos, eles voltam a encontrar-se, a estarem novamente juntos, porque há uma finalidade de Deus para que esses irmãos eles possam assim estar novamente unidos, estar novamente juntos, para que possam ser, como dissemos, as necessárias reabilitações sejam feitas. Então, sabemos que, seja através da consanguinidade ou mediante uma ligação espiritual, cada um de nós terá, ou mais cedo ou mais tarde, essa oportunidade dessa reabilitação novamente aqui no planeta Terra. Dessa forma, meus amigos, há duas coisas, ou mais, há três coisas que são programadas antes da reencarnação. Primeiro, a família que a gente vai nascer. Segundo, a pessoa com quem vamos casar. E terceiro, os filhos que os cônjuges vão receber. Lembrando que há outras combinações ou condições determinadas segundo o mérito ou o demérito de cada um. Então, todas essas situações têm os seus desdobramentos, porque podem ser modificadas dentro dessa realidade, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, no aspecto do casamento, por exemplo, a maioria dos espíritos encarnados, eles nascem com a programação de formar uma família. Por isso, a constituição de um lar é fator de grande relevância espiritual. E não deve ser fruto do acaso e da leviandade daqueles cônjuges, daquele grupo que ali está recebendo aquele. Desta forma, antes de voltar, os futuros cônjuges, antes do espírito retornar, os futuros cônjuges realizam os acordos necessários, onde eles se comprometem com esse ou aquele espírito ligado ao seu passado espiritual.
E assim eles planejam juntos a vida comum, incluindo aqueles espíritos que serão seus futuros filhos. Então, está vindo um ser que já recebeu um convite e que está numa dimensão onde antes seus tutores aceitaram recebê-lo, aceitaram criá-lo e bem conduzi-lo pela educação. Então, como nós sabemos, na reencarnação, os espíritos são atraídos aos pais em virtude das ligações do passado. Então, há as ligações positivas e as ligações negativas. Então, as positivas se reconhecem pela afinidade. E as ligações negativas são reconhecidas pela repulsão. Então, pode ser que aquele filho, aquela filha, é um espírito amigo, muito querido, de outras eras, que vem para aquele lar para testemunhar o seu amor e ajudar na difícil tarefa de viver. Poderá ser também o adversário, aquele adversário do passado, que conserva ainda uma certa mágoa, conserva rancores, que dentro dessa realidade, obviamente, somos nós que causamos a ele. Então, pais e filhos que se ajustam são espíritos afins. E aqueles que se repelem são espíritos que possivelmente eram adversários, que novamente se reencontram. Por exemplo, o espírito está lá no plano espiritual. Ele está lá na erraticidade. E logo vai vencer o prazo da sua permanência lá. Mas ele está consciente que precisa reencarnar. Então ele, consciente das suas deficiências, ele sabe que a reencarnação é um desafio para ele. Então ele pede para reencarnar novamente. Assim, acontece então um momento que ele liga-se por afeto ou por remorso àqueles espíritos de sua convivência anterior, das suas ligações positivas ou das ligações negativas. Então, cada nascimento na Terra implica decisões tomadas no mundo espiritual. Essas decisões invalidam aquele conceito humano de que alguém pode dizer aqui que não pediu para nascer. Porque muitas vezes há aqueles desencontros, aquelas intrigas entre pais e filhos, e ele pode verbalizar, pode dizer que não veio, que não pediu para nascer.
Então, esse modo de pensar é um erro produzido pela nossa própria cegueira espiritual, pela ignorância até desse processo reencarnatório. Porque há os que pedem para nascer e aqueles que imploram para nascer. E os que imploram para nascer são aqueles espíritos que mais reclamam nesta vida. São os que mais se rebelam. São os que mais entram em conflitos com a família. Porque são os mais necessitados de ajuda. Então, se por um lado, nem sempre se vive bem numa família ideal, sem conflitos, sem desavenças, há também a possibilidade de termos nos nossos grupos familiares os adversários, os credores, os devedores. Porque existem espíritos afins que recomeçam juntos com a missão de trabalhar em favor do progresso geral. Então, nós poderíamos até perguntar se temos oportunidade de planejar antecipadamente a nossa família, por que então não a formamos somente com espíritos afins, com espíritos simpáticos, sem os conflitos, sem as diferenças? A resposta é porque nos processos reparadores, os espíritos que estão numa família, eles trazem muitas falhas. Eles trazem falhas morais, trazem imperfeições que ainda não conseguiram superar. Qualquer um de nós pode fazer uma avaliação e perceber das imperfeições que nós trazemos e que precisamos superá-las. Então, estar sob um mesmo teto significa uma grande oportunidade de conciliação mútua entre todos, onde pais recebem bons e maus filhos. Em igual circunstância, filhos também recebem bons e maus pais, para que eles possam, como nós dissemos no início, restaurar, modificar, recomeçar uma experiência evolutiva de resgate. Como nós sabemos no Evangelho de Jesus, o Mestre disse: reconcilia-te depressa, enquanto estiver a caminho com ele. Então nós podemos perguntar, por que ocorre também uma rejeição da mãe em relação ao filho? Porque nós sabemos que
é justamente na família que estão os desafetos, como nós já citamos. E a mãe, durante a sua gestação, ela poderá gerar uma rejeição mental, de forma consciente ou inconsciente, em relação àquele filho que ela está aguardando. Poderá também ocorrer uma depressão pós-parto daquela mãe. Então tem todo um quadro de uma possível desarmonia entre a mãe e seu filho que está sendo gestado. E esses fatos de rejeição, a medicina, especialmente a psicanálise, ela trata como neuroses, porque desconhece que tem ali um componente espiritual, tem um fator espiritual. Poderá estar vindo um filho muito impermeável, que vai reagir sempre à orientação da mãe, à orientação do pai, à orientação do restante do grupo. Um filho muito rebelde, muito rancoroso, como uma criatura que foi ferida no passado. Assim, a paternidade divina, ela nos confia por alguns anos os pais, os filhos, aquele irmão, aquele tio, aquela tia, aqueles avós, aquele sogro, aquela sogra. Tudo dentro de um planejamento cuidadosamente preparado. Então, quando nós estamos na Terra, como nós sabemos, esquecemos o nosso passado, esquecemos a vida anterior, justamente para que nós possamos viver uma vida nova, através daquele reencontro, daquele reajuste. E será, então, meus amigos, lamentável os pais se descuidarem de forma irresponsável, desdenhando ou abandonando esses graves compromissos de bem conduzir os filhos no caminho do bem. Desta forma, se torna, assim, inadiável atender aos deveres da vida em família, pois o cumprimento desses deveres determinará a nossa futura situação na vida espiritual. Então, que fique, meus irmãos, essa reflexão sobre a grande e importante oportunidade que o Pai oportuniza a todos aqueles que retornam,
pelas vias da reencarnação, para que possam ativar em suas almas, em suas vidas, aquele necessário processo de reeducação para aprimorar o seu espírito. Então, muita paz, muita luz, e que Jesus, nosso Mestre Senhor, nos abençoe hoje e sempre.